Ele tomou o microfone instantes antes dos votos e sua voz soou grave. Marina, eu não posso mais seguir com essa farsa. Perdi tudo. O silêncio engoliu o salão. O vestido dela, suspenso no corredor, parecia agora uma âncora pesada. O noivo, um jovem empresário de sucesso admirado por tantos, desvelava-se em ruínas ali diante de todos. Mas o que se desenrolou a seguir? Isso pegou todos de surpresa. Pois, por vezes, é na mais profunda queda que a verdade se revela. E somente aqueles que ousam se mostrar por inteiro descobrem o verdadeiro significado do amor. O antigo casarão em Tiradentes, Minas Gerais, banhava-se em luzes douradas, seus reflexos dançando nos espelhos venezianos e nas taças de cristal impecavelmente alinhadas. Em um canto, músicos afinavam seus violinos, a melodia suave flutuando no ar. Convidados cochichavam, seus olhares fixos nos quadros que adornavam as paredes, cada pincelada uma criação de Marina. No altar, Arthur parecia a personificação da perfeição, um terno impecável, barba bem aparada, um sorriso ensaiado. Contudo, suas mãos, escondidas, tremiam levemente. Elias Costa, o pai da noiva, observava a cena com uma satisfação contida. Afinal, sua filha unia-se a um dos maiores expoentes da tecnologia nacional. Apenas Arthur, no entanto, sabia que tudo não passava de um palco, prestes a desabar. Quando a marcha nupcial ecoou e Marina surgiu no corredor, irradiando uma felicidade quase ingênua, algo dentro de Arthur se partiu. Ela desconhecia a verdade. Ele não conseguia mais suportar o fardo da mentira. No instante em que ela parou à sua frente, Arthur virou-se para o oficiante e, com a voz quase inaudível, proferiu: "Me desculpe, antes de tudo, preciso ser honesto." Arthur Mendes jamais se encaixou no perfil tradicional do sucesso. Cresceu na zona leste de São Paulo, filho de uma professora primária e de um marceneiro. O primeiro computador chegou à sua casa em pedaços, um presente usado que ele próprio remontou, peça por peça, aos 12 anos. Foi ali que tudo teve início. Aos 25, ele desenvolveu um aplicativo de cibersegurança que explodiu em popularidade após um mega vazamento de dados atingir uma rede de hospitais. Investidores formavam filas. Sua empresa prosperou em um ritmo avassalador. E o garoto que antes programava escondido em seu quarto, de repente, estampava capas de revistas. Era o gênio da segurança digital. Contudo, junto com a fama, veio a opressão. Sócios exigentes, conselhos administrativos, convites para palestras que ele detestava. Para o mundo, ele era um prodígio sereno, visionário e equilibrado. Por dentro, Arthur era refém do medo. Medo de perder tudo o que construíra. Medo de regredir a apenas o garoto do Itaim Paulista. Medo de desiludir aqueles que nele confiaram. Foi nesse período que Marina surgiu. Ela exibia suas obras em uma galeria discreta. Havia nela uma aura que Arthur não conseguia decifrar. Uma mistura peculiar de leveza e solidez. Ela o olhava, sem enxergar seu currículo ou seu saldo bancário. Via apenas Arthur, o homem. Desde o começo, Marina não indagava sobre metas, lucros ou novas rodadas de investimento. Ela queria saber o que o inquietava, o que ele fazia quando não estava tentando salvar o mundo com tecnologia. Ele nunca havia sentido um amor assim. E foi exatamente por isso que, quando a empresa começou a naufragar, ele optou por ocultar a verdade. Primeiro, uma falha crítica no sistema. Depois, uma ação judicial de grande porte. O escândalo se alastrou rapidamente e seu sócio mais próximo sumiu dos radares. Arthur acreditou que conseguiria reverter a situação. Cortou gastos, vendeu bens, contraiu empréstimos sem avisar ninguém. Nem mesmo Marina. A data do casamento já estava marcada. Os convites entregues. Os pais dela, radiantes com a união. Mas a cada abraço de Marina, a cada sorriso confiante, Arthur sentia-se menor. Não pelo fracasso em si,
mas pela mentira que carregava. E foi ali, naquela encruzilhada silenciosa entre o amor e a vergonha, que tudo começou a ruir. O grande sonho de Arthur não era a riqueza, mas a liberdade. Livre para inovar sem receios. Livre para não se sentir insignificante perante os poderosos. E em seus devaneios mais íntimos, livre para edificar uma vida com Marina, desprovida de máscaras. Ele falava disso com os olhos brilhando, de adquirir um sítio na Serra da Canastra, reformar um antigo galpão e transformá-lo em ateliê. Ela pintaria, ele programaria, observando a neblina pelas janelas. Viveriam distantes dos eventos sociais, das expectativas alheias, das manchetes de jornais. Marina ria da ideia, mas em seu olhar havia a certeza. Ela acreditava, e isso era suficiente. Nos primeiros meses, tudo parecia ao alcance. Um fundo de investimento estrangeiro adquiriu parte da empresa. Um influente investidor o comparou a Steve Jobs, mas com um toque social. Ele foi convidado para palestrar em outros países, e então, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. O que começou como uma vulnerabilidade de segurança se transformou em um escândalo de proporções nacionais. Milhares de dados de usuários foram expostos. O sistema fora comprometido por alguém de dentro. Arthur suspeitou de seu sócio, Danilo, mas não possuía provas. Quando a mídia começou a investigar, Danilo desapareceu. Arthur se viu completamente isolado. Os conselheiros iniciaram o abandono, contratos foram suspensos, parcerias se desfizeram no ar. Ele tentou agir com agilidade, reestruturou a equipe, contratou especialistas de renome, concedeu entrevistas pedindo desculpas publicamente. Mas por trás das câmeras, o desespero intensificava-se. Cada reunião era uma batalha para acalmar investidores. Cada madrugada, uma nova planilha com cenários cada vez mais improváveis. E mesmo assim, ele teimava em acreditar que conseguiria dar a volta por cima. Só precisava de mais tempo. Só que o tempo se esgotou. A dívida crescia, engolindo-o como um buraco negro. Arthur vendeu o apartamento onde moravam, dizendo a Marina que era uma oportunidade de negócio imperdível. Ela ingenuamente acreditou. Cancelou viagens, abriu mão de exposições, aceitou com naturalidade uma vida mais simples, pensando que estavam apenas sendo pragmáticos. Ele não proferiu uma palavra sobre as ações judiciais, nem sobre os funcionários que precisou dispensar, nem sobre os empréstimos vultosos em seu nome. Continuou sorrindo, continuou planejando o casamento, continuou sendo o homem que ela amava, mas apenas por fora. Por dentro, Arthur estava em pedaços. E ainda assim, ainda supunha que poderia consertar tudo, que bastava um último lance de dados, uma reviravolta da sorte, um investidor salvador, que era só uma fase passageira e que o amor sobreviveria ao silêncio. Na última semana antes do casamento, Arthur não conseguia mais pregar os olhos. Cada vez que os fechava, via o rosto de Marina, sereno, apaixonado, transbordando uma confiança que ele não merecia. Durante o dia, ele fazia o que sabia fazer de melhor: dissimular. Participava das reuniões com fornecedores, sorria nas fotos do chá de cozinha, ensaiava os votos com uma ternura forçada. À noite, trancado em seu pequeno apartamento alugado, ele lia e relia relatórios de prejuízo, cartas de cobrança, mensagens não respondidas. O império que um dia erguera desmoronava rápido demais. Na véspera da cerimônia, no quarto do hotel onde passaria a noite, Arthur se viu sozinho. O terno pendurado, as alianças sobre a cômoda. E o silêncio, um espelho cruel de sua alma. Ele pegou o celular, pensou em ligar para ela. Mas o que diria? Amor, só para avisar, perdi tudo. Vamos nos casar mesmo assim? Riu amargamente. Depois chorou. Não por orgulho ferido, mas pela impotência de não saber como se manter de pé diante da mulher que mais amava.
Passou a madrugada encarando o teto, vestindo e desvestindo a camisa branca, ensaiando mentiras que soassem plausíveis. Talvez dissesse que havia investido mal, ou que estava apenas reestruturando a empresa. Ou quem sabe, talvez contasse uma parte da verdade, o suficiente para justificar o medo, mas não a ponto de assustá-la. Na manhã seguinte, nada comeu. Mal conseguia respirar. Vestiu o terno como quem coloca uma armadura despedaçada. Desceu, cumprimentou os padrinhos, apertou mãos, sorriu. Por fora, irretocável. Por dentro, vazio. E então, ela surgiu. Marina entrou no salão como se trouxesse o próprio sol em seu véu. Seus olhos se iluminaram ao encontrá-lo. Seu sorriso era de alguém que desconhecia qualquer perigo. Ela estava deslumbrante e ele estava prestes a implodir. Foi nesse exato instante que Arthur soube. Não poderia prosseguir. Casar-se com ela naquele estado seria um ato de pura covardia. Ela merecia a verdade, ainda que isso significasse perdê-la para sempre. Quando ela se aproximou do altar, ele estendeu a mão, mas em vez de segurá-la, voltou-se para o celebrante. Me desculpe. Antes da gente continuar, preciso dizer algo. A sala mergulhou em absoluto silêncio. Ele segurou o microfone com as duas mãos, como se aquilo fosse o último vestígio de força que lhe restava. Respirou fundo. Marina, eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, os contratos. Está tudo acabado. Por um breve segundo, ninguém reagiu. Nem mesmo ela. Seus olhos se arregalaram, a boca entreaberta, mas ela permaneceu imóvel. Os convidados começaram a murmurar. Alguns olharam para trás, outros pegaram seus celulares. O pai dela, Elias, cerrou os punhos. Helena, a mãe, fechou os olhos lentamente, como quem ouve um presságio. Arthur prosseguiu. Eu escondi, porque estava com medo, não de falhar, mas de te perder. E talvez agora eu tenha te perdido de verdade. Um suspiro escapou de alguém na segunda fila. Elias levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo, disse, a voz firme e cortante. Você transforma o casamento da minha filha em um espetáculo lamentável. Marina tentou intervir, mas ele ergueu a mão, silenciando-a. Você não tem absolutamente nada, Arthur, e minha filha não vai desperdiçar a vida com um homem que não pode lhe oferecer segurança. Arthur baixou o olhar. Não havia justificativa que pudesse caber ali. Ele só desejava que Marina dissesse algo, qualquer coisa, mas ela apenas ficou ali, parada, com a verdade escorrendo pelo chão como as pétalas brancas do corredor. O casamento foi desfeito. Os músicos silenciaram. Os convidados se dispersaram. Marina não derramou uma lágrima. Subiu para a suíte, ainda com o vestido, sem proferir uma única palavra. Arthur permaneceu no altar vazio. O microfone abandonado, o peito exposto e nada, absolutamente nada, que pudesse fazer para remendar. Você já precisou revelar uma verdade capaz de destruir tudo, só para se sentir inteiro novamente? Se já vivenciou algo assim, ou sentiu esse nó na garganta, comente apenas sim. É uma forma silenciosa de dizer, eu compreendo, e pode ter certeza, estarei lendo cada um. Horas se arrastaram. O casarão, antes vibrante, agora era apenas um eco de passos vazios e buquês esquecidos. Na suíte, Marina ainda vestia o mesmo vestido, mas agora ele parecia mais uma armadura do que um sonho. Ela estava diante do espelho, mas não via a noiva do dia anterior. Via uma mulher no epicentro de uma escolha que ninguém, exceto ela, poderia fazer. As palavras de Arthur ressoavam como um sussurro ácido. Eu perdi tudo. Mas não foi isso que mais a feriu. Foi o silêncio que sentiu crescer entre os dois nas últimas semanas. A distância imperceptível. Ela havia percebido e escolheu ignorar. Não por ingenuidade, mas por esperança. Sentou-se na poltrona perto da janela. A luz adentrava, cortando o ar em feixes dourados. Ali, naquele silêncio denso, Marina revisitou o passado. Lembrou-se da primeira noite em que ele a levou para jantar.
Não foi em um restaurante sofisticado. Foi em um food truck estacionado em frente a um teatro independente. Arthur pediu um hambúrguer vegano, tropeçou nas palavras, derramou refrigerante na própria calça, e ela nunca havia achado alguém tão genuíno. Ele falou de como sentia medo de não ser suficiente. Ela falou da mãe, Helena, e de como aprendeu a ser discreta em um mundo de aparências. Naquele encontro, os dois não possuíam nada, a não ser a audácia de se mostrar. E talvez isso tivesse sido o verdadeiro princípio. Retornar ao casamento agora? Impossível. Mas também não conseguia simplesmente ir embora, porque mesmo entre os destroços, Marina ainda enxergava algo autêntico ali. A maioria das pessoas dissimula. Arthur teve a coragem de se despir diante de todos. Ela respirou fundo, levantou-se devagar, removeu o véu com calma e o deixou sobre a cadeira. Olhou para o vestido com uma mistura de carinho e frustração e sussurrou: "Não é o fim. Ainda não." Ela não sabia se ainda o amava com a mesma intensidade, mas sabia que desejava compreender, desejava ouvir, sem pressa, o que ele tinha a dizer agora que tudo havia ruído. Pela primeira vez naquele dia, ela quis tentar. Na manhã seguinte, Marina desceu as escadas do casarão quando o sol mal tocava os azulejos da varanda. Arthur estava sentado sozinho no jardim dos fundos, ainda de camisa branca, com as mãos abertas sobre os joelhos e os olhos fixos em nada. Quando ela apareceu, ele não disse nada. Apenas ficou ali, esperando o golpe que acreditava merecer. Mas ela não gritou, nem chorou. Apenas sentou-se ao lado dele, como quem se senta ao lado de um luto que ainda não compreende. Depois de um tempo, Marina falou: "Você deveria ter me contado." "Eu sei," ele respondeu. "Não estou dizendo que teria sido fácil, mas eu merecia saber. Eu tive medo de me tornar apenas mais um fracasso na sua vida." Ele murmurou. Ela permaneceu em silêncio. Então, simplesmente estendeu a mão. Arthur a segurou. Pela primeira vez em dias, sentiu que respirava por completo. Na semana seguinte, eles desapareceram. Foram para um chalé emprestado por uma amiga de Marina, no interior de Paraty, Rio de Janeiro. Sem Wi-Fi, sem imprensa, sem expectativas. Arthur passou os primeiros dias em silêncio, deitado na rede, sem saber o que fazer, sem um e-mail para responder. Marina, ao contrário, começou a pintar. Voltou a desenhar com carvão, sujando as mãos e o chão com traços imperfeitos. A cada dia, sentia-se um pouco mais viva. Arthur, aos poucos, começou a escrever. Não código, mas textos sobre o que sentia. Sobre o temor de cair. Sobre o orgulho que o impedia de pedir ajuda. Uma noite, ela o flagrou lendo em voz alta, para ninguém, em uma varanda escura. "Isso é bom," ela disse. "É só um rascunho," ele respondeu. "Justamente por isso, é real." Juntos, cozinhavam em silêncio. Dividiam o mesmo cobertor no sofá desgastado. Riam de piadas bobas. Era simples. E por isso mesmo poderoso. Ali, sem luxo, sem maquiagem, sem contratos. O amor encontrou seu espaço novamente, mas o mundo não os havia esquecido. E a realidade, em breve, bateria à porta outra vez. Na terceira semana no chalé, o celular de Arthur recuperou o sinal. Bastou isso para que o peso do mundo encontrasse a porta entreaberta. Mensagens de cobrança, notificações judiciais, convites cancelados. E um e-mail em destaque. "Seu nome agora está associado à falência. Não podemos dar prosseguimento ao contrato." Arthur fechou o notebook com raiva. Marina o observou de longe, enxugando o pincel na barra do vestido que usava como avental. Naquela noite, eles discutiram. "Você não pode simplesmente sumir do mundo, Arthur. Eu não quero viver à sombra disso." "E você acha que eu quero?" Ela silenciou. O silêncio voltou, mais pesado. Nos dias seguintes, a tensão se instalou. Pequenas farpas, olhares desviados. O medo voltava a sussurrar. Será que esse amor resiste sem o glamour? Certa manhã,
Marina acordou e encontrou o laptop de Arthur aberto. Na tela, uma página de empréstimo emergencial preenchida. Faltava apenas clicar em confirmar. Ela fechou a tampa devagar, esperou ele retornar da caminhada e disse apenas, sem atalhos: "Eu estou tentando, Mari. Mas estou exausto de ser apenas o cara que faliu. Você não é isso. É como todos me veem agora. Até você. Eu te vejo assim porque te conheço, não porque te julgo." Arthur sentou-se no chão, encolheu os ombros. Pela primeira vez, chorou na frente dela sem tentar se esconder. Naquela semana, tomaram uma decisão: recomeçar de verdade, sem artifícios, sem dissimulações, e com a humildade de quem perdeu quase tudo, menos a oportunidade de fazer diferente. Marina enviou um conto antigo para uma revista digital independente. 3 dias depois, recebeu a resposta. Publicado. Ela chorou, não por prestígio, mas por ter reencontrado algo que julgava extinto dentro de si. Na mesma semana, Arthur recebeu um convite para palestrar em uma universidade pública. O tema: como falir, e o que isso revela sobre quem você realmente é. Ele hesitou. Vão rir de mim. Talvez, Marina disse. Mas talvez alguém lá precise da sua verdade. Arthur foi. Trebequiou, engasgou, mas falou. E quando terminou, ninguém o aplaudiu de pé. Mas ninguém o olhou como o cara que fracassou. Pela primeira vez, ele não precisava se esconder por trás de nada. Poucos dias após a palestra, o telefone de Marina tocou. Era seu pai. "Precisamos conversar", ele disse, com aquele tom contido que precedia algo significativo. Ela hesitou, mas agendou. O encontro aconteceu em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Elias Costa chegou pontualmente. Terno cinza, olhar resoluto. Helena, como sempre, silenciosa, observadora. Ele não perguntou como ela estava, nem sobre o conto publicado. Foi direto ao ponto. "Conversei com alguns colegas. Se Arthur quiser, posso apresentar investidores." "Por quê?" Marina perguntou surpresa. "Porque acredito que ele ainda tem algo a oferecer. Mas há uma condição." Ela já esperava. "Ele aceita o apoio, mas se afasta de você, discretamente." "Você quer comprar o fim da nossa história?" Elias respirou fundo. "Eu quero te proteger. Você construiu um futuro. Não precisa carregar o fracasso de ninguém." Marina não respondeu de imediato. Apenas se levantou. "Se ele aceitar isso, então talvez eu nunca tenha conhecido o homem que pensei amar." Naquela tarde, ela contou tudo a Arthur. Ele ouviu calado, os olhos fixos no chão de madeira. Depois se levantou, pegou as chaves do carro e saiu sem dizer uma palavra. Dirigiu até o prédio antigo de Elias. Foi sozinho, sem blazer, sem armadura. Na recepção, disseram que ele o aguardava. Arthur entrou. A sala de reuniões era fria, com vista panorâmica para a cidade que um dia fora sua. Elias o recebeu com um leve aceno. "Você é um homem inteligente. Não precisa desperdiçar sua chance por orgulho." Arthur sentou. "Quando eu estava no auge, fingia saber quem eu era. Mas era só um garoto desesperado para ser aceito." "Isso é autoindulgência." "Não, isso é clareza." Fez uma pausa. Depois continuou com firmeza. "Eu não vou trocar Marina por um cheque. Está se sabotando." "Não, estou me escolhendo. Pela primeira vez estou fazendo isso por mim." Elias o olhou como se tentasse decifrar se aquilo era coragem ou insensatez. Então tirou os óculos, cruzou os braços e falou: "Vai se arrepender." Arthur se levantou. "Talvez, mas vou me arrepender como o homem que ela conheceu, e não como quem aceitou vender o amor dela por conveniência." Naquela noite, contou tudo a Marina. Ela não disse nada, apenas se aproximou, encostou a testa no peito dele e permaneceu ali. "Foi por esse homem," ela sussurrou, "que eu disse sim." E ali, entre os erros, entre as rachaduras, entre tudo o que tinham perdido, havia algo novo. Não era o mesmo amor de antes. Era mais robusto, mais genuíno, mais deles. Meses depois,
Ninguém mais comentava o casamento interrompido. A imprensa seguiu para a próxima notícia. As redes sociais encontraram novos dramas para consumir. Arthur e Marina viviam em um sobrado simples, em um bairro charmoso de Florianópolis, sem portaria, sem painel solar, sem garagem de luxo, mas com uma varanda aconchegante onde o sol da tarde se demorava. Marina abriu uma pequena galeria colaborativa com outras artistas locais. Pintava no andar de cima, cercada por telas inacabadas e pelo aroma de tinta fresca. Arthur transformou o quartinho dos fundos em um estúdio de gravação improvisado. Ali, começou a produzir um podcast semanal. Recomeços notáveis. Histórias de pessoas que perderam tudo e, mesmo assim, escolheram seguir em frente. Nenhum episódio viralizou, mas as mensagens chegavam. Comentários anônimos como "Sua história me deu forças hoje". Em uma manhã chuvosa de sábado, os dois tomavam café na padaria da esquina. Arthur lia um jornal amassado. Marina rabiscava guardanapos com pequenas figuras despretensiosas. "Você sente falta?" ele perguntou. "Do quê? Da vida que a gente quase teve." Ela ponderou por um instante. Depois, sorriu. Não, ele riu, sem saber se era por alívio ou gratidão. "Eu também não", disse. Voltaram para casa de mãos dadas, sem anéis, sem alianças, mas com uma paz que nenhum contrato jamais teria garantido. No quintal, as plantas que ela mesma cultivava estavam cobertas de orvalho. Arthur ficou parado na porta, observando enquanto Marina afastava as folhas com delicadeza. Ela se virou e o chamou com um gesto simples. "Vem." E ele foi. Ali, entre vasos de cerâmica e o cheiro de terra molhada, o mundo parecia recomeçar a cada novo dia. Ela não conquistou o mundo exterior, mas venceu o que residia dentro dela. E ele finalmente soube quem era sem precisar provar nada a ninguém. Arthur passou grande parte da vida acreditando que valor era sinônimo de conquistas, que ele só merecia afeto se estivesse no topo, entregando vitórias, impressionando o mundo. Demorou a compreender que existe uma bravura silenciosa muito maior que a dos grandes feitos. A bravura de continuar sendo quem se é, mesmo quando tudo desaba. Ele não reconstruiu um império financeiro. Reconstruiu algo mais raro, a liberdade de ser autêntico. Marina, por sua vez, percebeu que não se tratava de escolher entre o amor e a razão, mas de encontrar alguém que não a afastasse de sua própria essência, que não sufocasse a mulher que fora ensinada a reprimir, para caber em padrões que nunca lhe serviram. Ela aprendeu que amar não é salvar ninguém. É permanecer onde há verdade e partir quando ela se esvai. Juntos eles entenderam que cair não os tornou menos dignos, apenas mais humanos. E talvez seja essa a pergunta que ecoa. Quem é você? Quando tudo que te dava segurança simplesmente desaparece. Será que você também está tentando segurar as pontas de um castelo que já desmoronou? Será que está mantendo uma máscara, acreditando que só assim será amado, respeitado, escolhido? Talvez. Seja o momento de se perguntar: se eu não tiver mais nada a oferecer, quem realmente permanece? Porque às vezes é no fundo do poço que a gente finalmente encontra o chão. Se esta história te tocou de alguma forma, se te fez lembrar de alguém ou até de você mesmo, deixe um like. Isso nos mostra que vale a pena continuar compartilhando histórias que ressoam. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada um com muito carinho e sempre respondo quem dedica um tempinho para comentar. É assim que nos conectamos de verdade. Se você acredita no poder de narrativas sinceras, inscreva-se aqui. O canal está apenas começando e cada nova inscrição me dá fôlego para seguir em frente. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que deixei na tela e continue aqui comigo. Te encontro no próximo vídeo.